Olá! Hoje vamos falar do básico, como calcular o período fértil. Primeira coisa, para a gente calcular o período fértil, é importante que a gente saiba qual é o número de dias do nosso ciclo menstrual. E quando eu falo dia do ciclo menstrual, muita gente entende que é o número de dias de fluxo menstrual. E aí me responde, 3, 4 dias. Não, o número de dias do ciclo menstrual é o intervalo entre o primeiro dia da menstruação e o primeiro dia da próxima menstruação. E outra coisa importante, o que é o primeiro dia? É aquela sujeirinha? Não, o primeiro dia é o primeiro dia de sangue vivo. Então, o meu período de ciclo menstrual é o período correspondente ao primeiro dia de sangue vivo até o primeiro dia de sangue vivo da próxima menstruação. Sabendo disso, eu posso calcular o meu período fértil. O ciclo menstrual ele é dividido em duas partes. A fase folicular, onde o óvulo está crescendo até ficar maduro, e a segunda parte, que é a fase lútea, ou a fase secretora do endométrio, que é quando já teve a ruptura do folículo e esse óvulo já foi liberado para a trompa. Preciso entender que dessas duas fases, a única que sempre tem o mesmo tamanho, na Aline, na Joana, na Patrícia, é a segunda fase. E essa fase, ela em geral tem 14 dias. Então, se a Aline tem um ciclo de 26 dias, quer dizer que a primeira fase dela tem 12 dias. Se a Patrícia tem 28 dias de ciclo menstrual, quer dizer que a primeira fase dela tem 14 dias. Se a Joana tem um ciclo de 32 dias, quer dizer que a primeira fase dela tem 18 dias. O que eu quero dizer com esse número de dias da primeira fase? É o tempo que demora entre a mulher menstruar, que é o início do recrutamento de um óvulo para que ele amadureça, até o dia da ovulação. Então, o tamanho da primeira fase que determina quando é que eu vou ovular. Então, sabendo disso, sabendo qual é o número de dias do meu ciclo menstrual, eu posso fazer o cálculo. Então, o cálculo do dia que eu ovulo vai ser o número de dias do meu ciclo menstrual menos 14, que é a fase fixa em todas as mulheres. Então, de novo, se eu tiver um ciclo de 30 dias, o meu dia da ovulação é o 16º dia, porque 30 menos 14, que é a segunda fase que é fixa, é 16. Então, eu devo estar ovulando no 16º dia. Eu sempre brinco que é o noivo que espera a noiva no altar. Então, em outras palavras, quando o óvulo, que é a noiva, que é a rainha da festa, chegar na trompa, o espermatozoide já tem que estar lá esperando. Então, o que a gente sabe? Que o período mais fértil da mulher não é no dia que ela ovula. O espermatozoide já tem que estar lá. E o grande motivo para a gente dizer isso é que o espermatozoide dura mais do que o óvulo. O óvulo, depois que ovula, ele dura em torno de 8 a 12 horas. Então, se o meu dia que eu ovulo é dia 5 e eu ovulei dia 5 de manhã, eu ter relação de noite, provavelmente esse óvulo já não vai estar apto para fecundação. Então, o que a gente sabe? Que o nosso dia mais fértil não é o dia que a gente ovula, é 2 dias antes ou 1 dia antes, que o espermatozoide já está lá esperando o óvulo chegar, porque o óvulo é muito mais sensível. E o que é importante então? Como a gente pode ter variações no número de dias dos ciclos menstruais, né? Então vocês vão dizer, o meu ciclo é 28. Algumas vão dizer, é um reloginho. Outras vão dizer, é 26, 28. Então o que é importante? Que a gente faça a cada mês um cálculo de dia da ovulação variável, 26 e 28 dias. Então se eu tenho 28 dias, eu vou ovular no 14º, se naquele ciclo eu tiver um ciclo de 26, eu vou ovular no 12º dia. Então, que eu tenha uma variação. Por conta disso, por conta do óvulo durar menos que o espermatozoide, a gente sabe que o nosso período fértil não é o dia da ovulação. E também não deve ser o dia da ovulação menos 2 dias, porque eu disse para vocês que é o noivo que espera a noiva no altar, né? Então a gente tem uma flexibilidade maior e a gente estabelece como período fértil aproximadamente 4 a 5 dias
antes da mulher ovular. Então esse seria o período fértil. Eu calculo o dia que eu ovulo e eu volto para trás uns 4, 5 dias. Tem uma variação de ciclo, tenho que fazer esse cálculo 2 vezes, tanto para um ciclo maior quanto para um ciclo menor, e botar no papel ali e estender esse meu período fértil para esses 4, 5 dias antes da ovulação. Caso eu tenha um ciclo de 26, caso eu tenha um ciclo de 28 dias, tá bom? E a outra coisa importante é que a relação sexual deve ser única no melhor dia que eu tenho para engravidar, que é 1 ou 2 dias antes de ovular? Não. Por quê? Porque aí eu vou pensar no sêmen. O espermatozoide, apesar dele ter essa vantagem de durar mais tempo, a gente já sabe que ter ejaculações frequentes melhoram a qualidade do sêmen. Então, idealmente, no período fértil, é importante que a mulher tenha relações diariamente por conta da qualidade do sêmen. E isso não é aquela história, se eu tenho um sêmen fraco, se o meu marido tem um sêmen fraco, é melhor ter relação dia sim, dia não. Isso é bobagem. Período fértil é relação sexual diária, tá bom? Mais uma questão que sempre é importante lembrar. Para casais que têm uma relação sexual intensa, né, frequente, digamos assim, 4 vezes por semana, esse casal provavelmente nem precise fazer o cálculo do período fértil, porque ele vai estar pegando aqueles 4 a 5 dias antes da ovulação e invariavelmente isso vai estar acontecendo. Tá bom? Ficou com dúvida sobre o período fértil? Escreve para mim nos comentários ou no direct que eu vou te responder.